Sabe aquela história de que o que não é visto não é lembrado? Pois é, isso é muito sério quando a gente fala de políticas públicas. Hoje vamos mergulhar numa proposta bem real, de um cidadão lá de Dias d'Ávila, na Bahia, que quer mudar exatamente isso. A ideia dele? Usar o poder dos dados para finalmente colocar no mapa famílias que hoje são praticamente invisíveis. E o ponto central de tudo tá bem aqui, olha só, nessa frase. É basicamente o coração da proposta. É um pedido, sabe? Um pedido oficial, protocolado, lá em Dias d'Ávila, por um cidadão chamado Ricardo Miguel Cerqueira. E o que ele pede é bem direto ao ponto. Vamos fazer um censo para contar essas famílias, para tirar elas da invisibilidade, né? Pois é, e aqui a gente precisa entender que isso é muito mais do que só um pedaço de papel, sabe? É um baita exemplo do que a gente chama de engajamento cívico. É uma pessoa da comunidade vendo um problema real e, em vez de só reclamar, ela vai lá e propõe uma solução concreta, buscando os caminhos institucionais para isso. E a prova de que isso é para valer está toda aqui, nesses detalhes. A gente tem o número do documento, uma indicação, o nome de quem propôs, o Ricardo Miguel Cerqueira, e para quem foi enviado, a Secretaria Municipal de Assistência Social lá de Dias d'Ávila. Ou seja, não é uma ideia solta no ar, né? É uma ação real, com nome, sobrenome e endereço certo. Tá, mas por que ter todo esse trabalho, né? Por que um cidadão se mobilizaria assim? Bom, a resposta está num problema que parece simples, mas é gigantesco: a falta de dados. É um verdadeiro buraco de informação que, na prática, impede que qualquer ajuda de verdade chegue a quem precisa. E para a gente entender bem a fundo essa questão, tem um termo-chave no documento: famílias atípicas. O que são, afinal? A própria proposta explica. São aquelas famílias com pais ou responsáveis que têm filhos com alguma deficiência. E o documento dá um foco especial nas famílias com crianças no transtorno do espectro autista, o TEA. É para essa galera que a proposta quer literalmente acender uma luz. E o texto da proposta vai direto na ferida, olha só. Ele afirma que, hoje, simplesmente não existem dados oficiais sobre essas famílias no município. Ponto. E aí fica a pergunta, né? Se não tem dados, como é que o poder público vai saber quantas famílias são, onde elas estão e, o mais importante, do que elas realmente precisam? Esse ponto de interrogação aqui, ele resume tudo. É exatamente esse o cenário em Dias d'Ávila hoje. Ninguém sabe o número exato. Quantas são? Quais as necessidades de cada uma? Sem o número, sem um dado concreto, qualquer tentativa de criar uma política pública vira um tiro no escuro. E a chance de errar o alvo é enorme. Beleza, já entendemos o problema. E qual é a solução que a proposta coloca na mesa para preencher esse vazio? É bem direto. Um censo municipal feito especialmente para isso. E a proposta não fica só na ideia, ela desenha o caminho. Basicamente são 4 passos. Primeiro, fazer o censo, uma contagem em toda a cidade. Segundo, cadastrar especificamente essas famílias atípicas. Terceiro, coletar informações atualizadas para saber do que precisam hoje. E o quarto passo, que é super importante, garantir o sigilo de todas essas informações. Ou seja, é uma abordagem bem pensada, bem estruturada. E tem um detalhe aqui que é muito inteligente. A proposta sugere algo bem prático. Para a coisa andar e ser mais eficiente, o censo poderia usar a estrutura que já existe do cadastro único, o famoso CadÚnico. Isso mostra que não é só uma boa intenção. É uma ideia com o pé no chão que pensa em como ser executada de verdade. Tudo bem, contamos, cadastramos, temos os dados. E aí? Qual é o objetivo final de todo esse esforço? Como é que esses números viram uma mudança real na vida das pessoas? Aí é que está o pulo do gato. A ideia é fazer essa transição. O censo não é o objetivo final, de jeito nenhum. Ele é a ferramenta. Ele é a ponte para a gente sair desse escuro, dessa falta de informação e finalmente conseguir criar políticas públicas que acertem o alvo, que atendam de verdade quem precisa. E que tipo de apoio é esse na prática? Bom, o próprio documento já lista algumas áreas que são críticas. Olha só: assistência social, serviços de saúde especializados, apoio na educação, orientação psicológica e até serviços de moradia. Imagina só o impacto de ter decisões nessas áreas todas baseadas em dados reais e não em achismo. Mas no fundo, essa discussão toda vai além de números, planilhas e políticas públicas. A gente está falando de um princípio básico, fundamental. Para incluir alguém, primeiro é preciso enxergar essa pessoa. A visibilidade é o primeiro passo para a inclusão.
E essa citação que está na justificativa da proposta, nossa, ela resume tudo de um jeito brilhante. O objetivo final é esse: garantir a plena inclusão social. E como? Oferecendo políticas públicas mais justas e eficazes. Ou seja, não é só sobre ser eficiente, é sobre ser justo. É aquilo, ser contado é o primeiríssimo passo para, enfim, ser incluído. E quando a gente coloca um cenário do lado do outro, o impacto fica gritante. Sem dados, o que a gente tem? Políticas que não funcionam direito, necessidades que continuam invisíveis e um apoio muito limitado. Agora, com dados, aí a história muda. A gente passa a ter programas direcionados, uma população que é de fato compreendida e, o mais importante, um acesso mais justo, mais equitativo aos serviços. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Essa iniciativa lá de Dias Dávila está focada em um grupo específico, mas a questão é muito maior, é universal. Fica a pergunta: que outras necessidades, em qualquer comunidade, em qualquer cidade do Brasil, continuam completamente invisíveis só porque ninguém parou para contar ainda?